A segunda temporada de Slime infelizmente chegou ao seu fim e um filme foi anunciado para outono de 2022. No último volume da Light Novel de Tensei Shitara Slime, cara, acabou tendo uma guerra entre a igreja e Tempest, assim como mais pessoas que tentaram se meter e se opor com Tempest foram humilhados e também derrotados. E logo ele pôde perceber que o responsável por aquele tremor era na verdade o dragão do caos. E então o tempo congelou por um instante. E os gritos de Chloe dizendo que não era a hora chegou aos ouvidos do Rimuru. E então, a Chloe revela de que ela e Hinata acabaram voltando no tempo. O exército imperial apareceu. O tempo de paz havia chegado ao fim, levando para longe. E última, sem nenhuma misericórdia, apenas calando eles com a morte. E então, a sua alma foi tirada. Raiva. Esse pode ser realmente o caso. Evolua para um dragão verdadeiro? Sim ou não, foi atendida por nada mais e nada menos do que Ciel. O local ao qual eles estavam era o espaço dominante de Zegon. Guy não percebeu a lágrima escorrendo por sua bochecha. A Ciel literalmente sacrificou uma habilidade da série angelical. Ele viu um braço horrível crescendo fora dele. O dia do despertar do deus maligno sonhador estava próximo. Transformação. Sua armadura de nível mítico agora cobria toda a sua pele exposta. Destrua até o fim do espaço-tempo. Rimuru usou o salto no espaço-tempo, onde todos estavam o esperando. E o dragão destruidor de mundos pisou no chão pela primeira vez. Pois é, gente. Infelizmente, chegou o fatídico dia onde lançou o último volume da novel de Tensei Shitara Slime. Depois do Fuzzy ter voltado umas 3 vezes na palavra dele de que tal volume que ia sair seria o último. Mas, dessa vez é verdade. Agora sim, esse é o último volume. Dessa vez tô falando sério, viu? Olha que jornada, viu? Quem diria que há uns 3 anos atrás eu do nada começaria a trazer resumos de um livro, de uma light novel. Algo que eu nunca fui muito chegado. E quem diria ainda que eu traria tantos vídeos sobre, né? Mais de 20 vídeos. E todos esses vídeos acabaram praticamente impulsionando o meu canal e fazendo ele crescer muito, ao ponto dessa obra se tornar tão importante para mim e também para o próprio canal. Bom, eu poderia nesse exato momento começar a falar um monte de coisas, falar como essa obra é importante para o canal, mas, como vocês podem ter visto, o vídeo está um pouquinho longo, né? Se tornou praticamente um filme. E tem muita coisa para falar. E a gente está no início do vídeo. E vocês com certeza não devem estar vendo a hora da gente finalmente ver a conclusão dessa história, né? Então é por isso que eu vou guardar tudo o que eu vou falar pro final do vídeo. Porque hoje eu vou trazer o resumo do volume 23, o último volume da light novel de Tensei Shitara Slime, Gênese da Rivalidade. Então vamos finalmente ver a conclusão dessa história. Prólogo, um pressentimento inquietante. Feldway retornou ao Palácio da Estrela Celestial para recuperar suas forças. Ele pode ter perdido feio para Diablo, mas agora que conhecia suas táticas, definitivamente venceria numa próxima vez. Quem dera seu único problema fosse aquele demônio, pois agora Rimuru estava de volta do fim do espaço-tempo. Como se não bastasse, ele foi recebido por Dino, Pico e Grácia, que o atualizaram da morte de Vega e também de Zelanos. Quando soube do feito de Zegon, Feldway sabia que Diablo e Zegon tinham se tornado verdadeiras ameaças, e dependendo de até onde Varashi fosse em sua destruição, ele teria que reformular o seu plano. Mas, antes que ele pudesse pensar mais, Dino diz a ele que os restos sagrados mortais que estavam cuidadosamente guardados sumiram. Quando ouviu aquilo, ele ficou em completo choque. Logo, começou a andar em direção à porta que levava ao subsolo, onde ficava a Cápela Sagrada da Paz. Essa tal cápela ostentava uma resistência comparável à Torre do Céu e tinha a função de bloquear intrusos. Dentro dessa cápela repousava algo que poucas pessoas tinham conhecimento: os restos mortais pertencentes ao Rei Dragão Estelar Veldanava e de sua amada esposa Lúcia. Esses restos estavam em um esquife sagrado, feito de um poder espiritual sagrado congelado, de qualidade igual ou superior àquele que Irúminas usou para selar Cronoa, e deveria ser impossível de ser destruído pelos que pertenciam à linhagem demoníaca. Aquele era o lugar mais seguro do mundo, porém, mesmo assim, por algum motivo, os restos mortais não estavam mais lá. Isso deixou Feldway nervoso, pois mesmo que os restos mortais de Veldanava não estivessem mais lá, ele ainda era um dragão verdadeiro e iria reviver. Porém, Lúcia era diferente. Sem seus restos, era impossível trazê-la de volta à vida. E isso fez Feldway pensar que não teria coragem de encarar Veldanava quando revivesse.
Dino tinha duas teorias sobre o que tinha acontecido. A primeira era que Veldanava repentinamente tinha revivido junto de sua esposa, e então saiu da cápila. Já a segunda era que Ivaraj tinha invadido o local e consumido os restos mortais dos dois. Ou seja, ela agora tinha um poder comparável ou até mesmo maior do que o de Veldanava. E levando em conta que estavam falando do dragão da destruição, era bem possível dela ter conseguido invadir e quebrar a cápila. Mas, independente de qual teoria estava certa, era mais do que claro que algo estranho estava acontecendo. Felizmente, isso não era mais problema dos anjos primordiais que estavam sendo controlados. Feldway logo percebeu que os três tinham fugido do seu controle, e ficou irritado por eles quererem o trair e reverenciar um mero slime que nasceu há poucos anos. Mas, para contra-argumentar, Dino diz que Feldway os traiu primeiro, além de que o importante é como você vive. É a força de vontade que faz a alma brilhar. E como um conselho, Dino diz que os olhos de Feldway estão nublados agora, e ele deveria tentar se lembrar de seu propósito inicial mais uma vez. Quando disse isso, ele, junto de suas companheiras, saiu do palácio, enquanto o anjo abandonado por seu senhor ficava para trás. Naquele momento, Feldway estava vazio. Ele perdeu seus amigos, perdeu seus companheiros e o seu mestre não estava mais lá. Seu único objetivo era causar o máximo de destruição possível que fizesse Veldanava reviver. Mas e se até isso estivesse de acordo com a vontade dele? Se fosse isso, então todos os seus esforços foram inúteis. Isso o fez se perguntar qual era a intenção de Veldanava, mas ninguém naquele lugar poderia responder. Capítulo 1 – Lágrimas que escorrem. Após receber um disparo do julgamento de Carrera, Velzard ficou descontrolada. Assumindo sua forma de dragão, ela começou a destruir tudo o que via pela frente. Testarossa usava o seu tornar nulo junto de Gai, que acabou copiando para anular os ataques do dragão de gelo, enquanto Urain e Carrera agiam como unidades móveis de intercepção. Enquanto isso, algumas forças interceptavam as ondas de choque da batalha, enquanto o restante, que foi descongelado, fugia do local. Se eles quisessem, poderiam muito bem finalizá-lo, só que essa não era a intenção, principalmente a de Gai, que queria trazê-la de volta à razão. Ele poderia fazer isso, só que teria que se separar do seu corpo e deixá-lo indefeso, e isso era uma péssima jogada, levando em conta a guerra. Então tudo que podiam fazer no momento era esperar a ajuda de Rimuru, já que chegou ao ouvido deles de que ele tinha retornado. E quase como se respondesse aos pensamentos deles, o faz-tudo da obra chegou no local para ajudar. Depois de dar uma olhada ao redor e por algum motivo receber um sermão de Gai, Rimuru decidiu conter Velzard e também mostrar o quão poderoso estava. Expandindo o seu haki do espírito do dragão, ele envolveu todo o campo de batalha, cobrindo não apenas a aura de Velzard, mas também o tornar nulo de Testarossa e Gai. E sem nenhuma dificuldade, ele conseguiu selar Velzard em pouquíssimos segundos. Para vocês terem noção, ela estava tão incapacitada que deu tempo para o Gai ficar irritado por não saber exatamente o que Rimuru fez, e também eles teriam um pequeno momento cômico, onde Rimuru estava tão aproximado de Irain que Gai até mesmo acabou falando para ele não roubar a sua subordinada. Depois disso, Testarossa, Carrera e os outros foram em direção à batalha que estava tendo contra Ivaraj, enquanto Rimuru, Gai e Diablo ficariam para ajudar Velzard. Como Gai tinha dito, ele poderia salvar Velzard, e para isso ele teria que assumir o seu modo especializado em cálculo, um modo onde, em troca dos seus atributos físicos caírem, sua capacidade de cálculo aumentava, e também, por algum motivo, ele assumia a forma de uma mulher. Mas vamos deixar esse detalhe de lado. E como dito, ele teria que deixar o seu corpo físico e ficar indefeso. Mas, agora que Rimuru estava lá, ele não precisaria mais se preocupar com isso. Então, quando o Diablo ficou encarregado de cuidar de Gai, o próprio assumiu o seu modo especializado em cálculo, e logo adentrou na mente de Velzard. Vale ressaltar aqui que nesse modo, Gai era capaz de compreender a verdadeira força de Diablo quase perfeitamente, mas quando ele olhava para Rimuru, ele era incapaz de discernir a própria essência da existência do slime, o que só mostrava o quanto o nível atual de Rimuru era superior a todos ali. Entrar na mente do dragão verdadeiro era complicado, pois ao mesmo tempo que ele precisava ter cuidado para não matá-la no processo, ele também precisava tomar cuidado para não ser morto. Depois de um tempo procurando, Gai finalmente encontrou Velzard, que com uma mentalidade infantil estava sentada abraçando os joelhos. Ao vê-lo, ela pergunta se ele veio zombar dela, mas Gai apenas diz que veio buscá-la.
Escutar aquilo a deixou irritada na mesma hora. Ele nunca se importou com a opinião dela, e para piorar, ele sempre reconheceu seres insignificantes e nunca a reconheceu, que sempre estava tentando superá-lo para ser igual a ele. Guy, que escutou tudo, diz que se ela não gostasse daquilo que ele fazia, era só ter dito, e reclama que ela sempre se preocupa demais com as coisas chatas. Velzard, na mesma hora, diz que se preocupa, pois se ele continuasse assim, ele seria morto por seu irmão. Guy ficou em silêncio com o que ouviu. Perguntando o que ela queria dizer com aquilo, Velzard revelou uma verdade que abriria os céus e a terra. Veldanava, esse tempo todo, tinha revivido e estava descansando na Capela para recuperar o seu poder. Isso teoricamente deveria ser algo bom, mas estava claro que tinha alguma coisa de errado, pois Veldanava não ficaria parado apenas observando tudo o que estava acontecendo, principalmente com a Grande Guerra tema acontecendo. Aqui é onde entramos na ressurreição dos dragões verdadeiros. Quando eles morrem, eles voltam à vida com suas memórias, habilidades e o restante. Porém, sua essência era a única coisa que não se mantinha. E o Veldanava atual era um homem que já tinha perdido suas esperanças e apenas desejava a destruição do mundo para então recriá-lo. Algo que com certeza não era o que o antigo pensava e principalmente faria. Velzard era a única que sabia disso, e por isso ela preferia congelar Guy para ele sobreviver e viver com ela no novo mundo. Ao escutar aquilo, Guy afirma que perdeu para Veldanava no passado muito distante, mas da próxima vez, ele venceria. Claro, sozinho ele não conseguiria. Por isso, pediu que Velzard lutasse junto dele. Mesmo depois de ouvi-la desabafar, ele continuava sendo arrogante a um ponto desagradável, mas era isso que provava que ele era ele. Como sempre, ele não era gentil com ela, mas isso era porque eles eram parceiros, como se fossem da família. Ou melhor dizendo, no estilo dos humanos, eles eram marido e mulher. Escutar aquilo fez Velzard ficar vermelha e se distanciar dele, pois era tudo o que ela queria ouvir. Um clima cômico tinha sido criado, mas também ajudou a fazer o coração gélido do dragão começar a derreter. E voltando à forma adulta, ela sussurra que estava de volta. Depois de trazer Velzard de volta à razão, Guy se deparou com outro problema. Mesmo que quisesse se opor ao seu irmão mais velho, Velzard ainda tinha o Rei da Paciência Gabriel, uma habilidade pura criada por Veldanava, e qualquer movimento que ela fizesse estaria sob o olhar do seu irmão. Ela até conseguia suprimir a autoridade que a habilidade tinha, mas ficaria incapaz de usá-la. Exatamente por isso que Guy decidiu mais uma vez deixar que Rimuru resolvesse aquilo. E mesmo que achasse aquele slime suspeito, Velzard sabia muito bem dos feitos de Rimuru, por isso, decidiu apenas aceitar a ajuda dele. Guy saiu da consciência de Velzard, e logo atualizou Rimuru de tudo o que aconteceu e do que ele deveria fazer. E quando escutou que deveria tentar tirar a autoridade de Veldanava, Ciel, na mesma hora, ficou animada em mexer nas habilidades de Velzard. Tanto que ela nem perdeu tempo em consumir Velzard e começar a modificar as suas habilidades. E enquanto era analisada, Velzard se sentia confortável e também calma quando foi predada por Rimuru. Ela não acreditava que a autoridade do seu irmão pudesse ser modificada, mas, para sua surpresa, uma voz pediu sua permissão para interferir na sua habilidade. Isso a deixou confusa, pois ela logo percebeu que aquela voz se tratava de humanas. Por um momento, ela pensou que fosse Rimuru, mas isso não fazia sentido. E Ciel, com um ar arrogante, deixou para a imaginação dela. Então, quando recebeu a permissão, Ciel usou a alteração de habilidade, integrando o Rei da Paciência com o Rei da Inveja Leviatã, para assim criar uma nova habilidade. E essa fusão resultou na habilidade final Rei do Gelo Divino, Cthulhu. E assim como seus irmãos, ela obteve um grande aumento de poder quando recebeu aquela habilidade, a deixando completamente chocada e principalmente intrigada sobre quem seria Rimuru Tempest. Não é à toa que quando foi libertada, ela junto de Guy tentou interrogar Rimuru, já que ele estava fazendo coisas que apenas Veldanava deveria conseguir fazer, ou pior ainda, ele estava conseguindo fazer coisas que superavam Veldanava. Mas, depois de mais uma vez fugir do interrogatório, Rimuru, junto de todos, se moveu para o campo de batalha onde Ivaraj estava. Capítulo 2 – Esperança e Desânimo.
O campo de batalha contra Ivaraj e suas crianças estava um caos. Rúminas estava constantemente trazendo todos seus aliados de volta à vida, e usar tal habilidade várias vezes estava exigindo muito dela. No norte, Lewis, Gunther, Adalman e Gadra lutavam contra Rabatak, um pássaro que voava entre dimensões e se teletransportava o quanto bem entendia. E só conseguiam lidar com ele graças a Mai. No oeste, Shion e os outros se esforçavam contra Kakeyashi, que nem estava tendo uma luta satisfatória contra eles. No sul, Ultima dominava completamente contra Swin, o peixe que nada entre estrelas, e tinha uma velocidade absurda, mas isso não era um problema para ela. A situação não era tão ruim, mas também não era tão boa. Mas o momento de desespero começou quando Ivaraj, que estava parado até agora, acabou mudando de forma. Sua figura, que antes era de uma criança, agora era de uma bela mulher com cabelo rosa, e só de pousar os olhos nela, todos viram uma semelhança com Milene. Quando a viu naquela forma, Masayuki involuntariamente gritou o nome de Lúcia, e quando menos percebeu, as memórias de Rudra começaram a passar por sua mente. Assim, se confirmou que a aparência que Ivaraj tomou era da irmã de Rudra, e também a esposa de Veldanav, o que em parte confirmava a teoria de que ela tinha consumido os restos mortais de Lúcia. E como se não bastasse, tanto os Cryptids quanto os 3 filhos de Ivaraj também começaram a evoluir, com esses últimos 3 ganhando formas humanas e ficando até mesmo mais fortes. As coisas estavam realmente ficando difíceis, porém, o reforço logo acabou chegando. Milene, que deixou sua forma Stampede, estava junto de Veldora, Chloe, Yuki, Laplace, Tyr, Cagalli, Elmésia, Sylvia e Zalari. Com aquela ajuda, eles definitivamente conseguiriam lidar com a maioria dos problemas. Milene e Chloe foram em direção de Ivaraj, que estava se movendo para o Palácio da Estrela Celestial. Veldora foi lidar com Kakeyashi, e Yuki e o restante foi ajudar contra Rabatak. Rúminas sentiu que tudo estava ocorrendo bem com aquele reforço e também por saber que Rimuru estava de volta. Só que era o que apenas parecia, pois ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo uma presença que não existia até então. Quando girou seu corpo, ela viu alguém que a fez estalar a língua. Na sua frente estava o homem conhecido como o Ancestral Divino, e também o seu pai e criador, Twilight Valentine, que infelizmente acabou sobrevivendo ao julgamento de Carrera, isso porque ele se antecipou criando um backup do seu núcleo e de suas memórias. Sua força não se comparava quando ele era um pseudo-dragão verdadeiro, mas ainda era forte o suficiente para ser um problema. Mesmo com dúvidas sobre o objetivo dele, Rúminas foi para cima de Twilight com sua rosa noturna e usando um Melt Slash. Infelizmente, a diferença entre eles era muito grande, tanto que Twilight nem se mexeu e só a repreendeu por atacar o próprio pai. Ele invocou a sua lança chamada Origem de Sangue, que antes pertencia a Jahil e que também tinha a sua própria alma. Com apenas alguns golpes, Rúminas logo descobriu que a diferença de força entre eles era muito grande, tanto que quando tentou usar sua habilidade que continha uma maldição e nem mesmo a anti-habilidade de Yuki funcionaria, o seu pai nem sentiu direito. E no momento de distração, ela teve o seu pescoço agarrado por Twilight, que logo começou a drenar a sua força vital. E enquanto se fazia de pai que se importava com sua filha, ele dizia para ela devolver o seu poder. E escutar aquilo deixou Rúminas pensativa, e ela o questionou sobre isso. Quando escutou a pergunta, Twilight começou a agir de um jeito estranho, como se tivesse uma lacuna em sua memória. Se livrando dele, Rúminas tentou mais algumas vezes atacar Twilight, mas assim como antes, tudo foi inútil. E o que a deixava mais pensativa ainda era que Chloe não veio salvá-la até agora. Como ela conseguia ver o futuro, Rúminas acreditava que ela viria ao seu resgate quando estivesse perto da morte. Então, se ela ainda não veio, era porque Rúminas ainda poderia vencê-la. O problema era descobrir como. E para isso acontecer, ela precisou estar bem perto da morte, com a origem de sangue de seu pai perfurando o seu núcleo. Mas, quando Twilight menos percebeu, sua lança foi absorvida pelo peito de Rúminas, enquanto a própria dizia que o experimento foi um sucesso. E ela se lembrou de tudo. A aura que ela começou a emanar era diferente, e Twilight sentia que, diferente de antes, não podia avançar imprudentemente. Ele tentou mais uma vez destruir o núcleo dela, mas quando viu, seu braço tinha sido decepado e por algum motivo ele sentia dor. O motivo daquilo estar acontecendo eram as informações preservadas de Twilight na origem de sangue. Graças a isso, Rúminas recuperou suas memórias que faltavam.
e se lembrou do seu verdadeiro eu, que era Ruminas Twilight Valentine. Como o seu suposto pai e criador não entendia, ela explicou. Acontece que Ruminas Twilight Valentine decidiu fazer um pequeno experimento, que era colocar suas memórias em um corpo e no outro sua personalidade. O corpo que recebeu as memórias herdou o nome Twilight, e o que recebeu sua personalidade herdou o nome Ruminas. Esse experimento foi feito para que ela atingisse um nível de imortalidade que nem mesmo os dragões verdadeiros conseguiam atingir. Assim, o ancestral divino se separou em 2 seres. Mas o que ele não esperava era que Twilight se tornaria um ser desprezível e Ruminas, inconscientemente, estaria limpando a sujeira dele. Mas agora, graças à lança Origem de Sangue, Ruminas havia recuperado suas memórias, e junto disso, conseguiu recuperar o seu poder. Tanto que sua habilidade final Rei da Luxúria Asmodeus evoluiu para a habilidade final Rei da Luz Benevolente Ahura Mazda, ao qual formava um par com o Rei da Imoralidade Angra Mainyu, e ainda conseguia neutralizar todas as técnicas dele com facilidade. Assim, a Ancestral Divina estava de volta e pretendia limpar a bagunça que ela mesma criou. Erguendo os braços aos céus, uma espada surgiu nas mãos de Ruminas. Embora idêntica à Rasa Noturna, ela se chamava Dharma, e foi confiada a Ruminas antes de realizar o seu experimento pelo próprio Véu da Nava, ou seja, uma arma de nível Gênesis. Quando viu aquela espada, Twilight a reconheceu na mesma hora, e também entrou em desespero, pois se ela a usasse, ele só poderia desistir. Por mais que seus atos fossem perdoáveis, Twilight ainda era uma vítima dos experimentos do Ancestral Divino. Por isso, Ruminas deu a ele um fim sem dor, usando o Requiem do fim da memória para matar a sua outra metade, que se tornou pó e retornou para dentro dela. No processo, ela também se apossou do Rei da Imoralidade, e logo foi recebida por Ain batendo palmas e a parabenizando pela vitória. A Primordial Azul por um momento ficou preocupada que a Ruminas estivesse diferente, mas felizmente não. As memórias da Ancestral Divina apenas se integraram a ela, então ela era a mesma de sempre. Com isso, a Ancestral Divina estava de volta. Por sorte, assim como Ruminas, os outros não pareciam estar tendo problemas para lidar com os inimigos. Na frente sul, Ultima continuava lutando contra Swain, ao qual antes de conseguir sua forma humana, conseguiu até mesmo destruir um dos portões de Velgrind que tentou isolá-la. Seu poder era tão grande que ela tinha a capacidade de destruir galáxias inteiras, e até mesmo conseguiu ferir Ultima. O problema era que ter o seu corpo dado pelo seu próprio senhor deixou a Primordial Roxo completamente irritada. Por isso, se aproveitando do fato de que Swain não estava acostumada com aquela forma, ela começou a encurralar a filha de Ivaraj com artes marciais, e com seu Rei da Morte Samael, ela injetou uma maldição demoníaca que se comportava como uma célula cancerosa, absorvendo a energia do hospedeiro onde se fixou e crescia constantemente, um veneno perfeito para seres poderosos que eram ignorantes. E quando Swain menos percebeu, o veneno implodiu a vasta energia acumulada dentro do seu corpo, o que acabou engolindo Swain na mesma hora. Infelizmente, mesmo sendo filha de Ivaraj, seu oponente era uma patrona de Rimuru. No oeste e no norte não foi muito diferente. Veldora lidou tão facilmente com Kakeashi que nem o Fuse se deu ao trabalho de mostrar a surra. E Carrera, com a ajuda de Agera, Yuki e seu grupo, lidou com Rabataki. Yuki e os outros estavam limitando a rota de teletransporte do monstro, enquanto Carrera, com Agera transformado em uma espada, começou a concentrar toda a sua força em sua mão direita. O estado que ela tinha alcançado era o apogeu da espada, um nível de maestria tão grande ao qual até mesmo Agera sonhava alcançar. O segredo supremo definitivo que encerrava tudo com o primeiro movimento de um ataque preventivo, conectando-se também à filosofia do dispensa de uma segunda espada, do estilo Jigen. Aquela era a técnica suprema Cicada Flash, uma técnica que apenas Carrera conseguia alcançar. Isso porque, para usar tal técnica, o usuário não podia sequer pensar no e se, e muito menos em precisar de mais um corte para derrotar o inimigo. E foi por conta desse lado cabeça oca dela que Carrera conseguiu atingir um nível que nenhum outro conseguiu, e matar com um único corte Rabataki. E por mais que tivesse alcançado um feito incrível, aquilo acabou custando muito dela, ao ponto de que ela tinha dificuldade até para responder e acabar desmaiando na mesma hora. Os filhos de Ivaraj foram mortos. No entanto, o verdadeiro problema finalmente deu as caras.
Soltando uma enorme risada, Ivaraj, que tinha ido para o palácio, se mostrou mais uma vez no campo de batalha. Todos logo perceberam que Milin e Chloe estavam muito fracas no palácio, o que significava que nem mesmo elas conseguiram lidar com o dragão destruidor de mundos. Diferente dos inimigos anteriores, o atual era alguém que nem mesmo todas aquelas pessoas juntas poderiam vencer. Por isso, tudo o que eles poderiam fazer era conseguir um máximo de tempo até Rimuru e os outros chegarem. E foi assim que eles fizeram. Interlúdio, retorno. Dino, Pico e Grácia chegaram aos céus acima do campo de batalha, sabendo da derrota de Milin. Mas, antes que fizessem algo, eles escutaram Feldway os chamando, pedindo para pararem. Inicialmente, eles ficaram irritados com a possibilidade de ele atrapalhá-los. Mas, para a surpresa dos três, Feldway perguntou se eles achavam que Veldanava desejava aquela situação. O líder dos Anjos Primordiais acreditava que seu senhor amava aquele mundo. Por isso, se ele destruísse o mundo cardinal, seu senhor reviveria para impedi-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, havia a possibilidade de isso ser exatamente o que Veldanava queria. Além de que, assim como Dino, ele suspeitava que o seu senhor tinha revivido. Se essa fosse a resposta, então o que eles, como dos 7 anjos primordiais criados por aquele senhor, deveriam fazer? Normalmente, Feldway obedeceria cegamente, mas já estava mais do que claro que o seu senhor atual não era mais o mesmo. Além disso, mesmo que fosse tarde demais, ele gostaria de que o aceitassem como um companheiro novamente. Por isso, arrependido de tudo que fez e com os olhos abertos, ele decidiu que lidaria com Ivaraj. Porém, antes que ele terminasse sua frase, uma voz diz que isso seria um problema. Subitamente, um ser luminoso apareceu ali. Embora suas feições fossem idênticas às de Feldway, sua coloração era diferente. Ele emitia um haki avassalador, pressionando o espaço e distorcendo até mesmo a luz. Era mais do que claro. A pessoa que ali se fez presente era a mesma pessoa da qual Feldway estava falando. Instintivamente, Feldway, Dino, Pico e Grácia realizaram uma saudação de máxima reverência no ar. E ali, eles não tinham mais nenhuma dúvida. Veldanava tinha voltado à vida. E como esperavam, ele estava diferente. Pois a primeira coisa que ele diz era para deixar Ivaraj fazer o que quiser. Assim, eles se poupariam do trabalho de seleção. O significado daquela palavra era mais do que claro. Selecionar rigorosamente apenas aqueles que se alinhavam com a vontade divina e exterminar todos os outros. Exatamente a mesma coisa que Feldway estava prestes a fazer. No entanto, o próprio não se alegrou com isso. Pelo contrário, ele ficou triste. Afinal, aquele homem na sua frente não era o mesmo que ele queria reviver. Veldanava acabou sendo pego de surpresa por Dino demonstrando oposição, dizendo que o mundo atual não estava num ponto de precisar ser destruído. Na verdade, ele estava em um nível melhor do que antes. Ouvir seu anjo primordial se opondo deixou Veldanava confuso, olhando para ele como uma peça que não se movia conforme sua vontade. Seu olhar até parecia dizer que ele estava se perguntando se essa mesma peça estava quebrada. E sentindo um perigo, Feldway tentou empurrar Dino para longe, mas infelizmente, o próprio foi atingido em seu peito por um clarão. Sabendo do perigo, Feldway logo ordenou a Pico e Grácia a levarem Dino para longe. Aquela cena o lembrou dos velhos tempos, quando ele era o líder dos Anjos Primordiais. Mas isso não importava no momento. Depois de Pico e Grácia levarem Dino para longe, Veldanava perguntou para Feldway se ele também pretendia se opor. Mas Feldway disse que não. Sua lealdade era real. No entanto, se ele sentisse que o seu senhor estava errado, iria aconselhá-lo. Por isso, com lágrimas caindo de seus olhos, ele diz que iria superar o seu mestre e salvá-lo. Capítulo 3. O grande caos do Deus Maligno. Carion e Frey conseguiram resgatar Milin. Rúminas conseguiu curá-la, mas, mesmo curada, ela tinha acumulado muita fadiga do seu modo Stampede, o que só dificultaria sua luta. Mesmo com tantas pessoas poderosas ali presentes, todos estavam muito apreensivos de dar o primeiro passo contra Ivaraj, já que mesmo com todos juntos, nenhum deles se equiparava a ela. Veldora e Milin foram quem ficaram encarregados do dragão destruidor de mundos, enquanto Velgrind e Velzard ficaram responsáveis por conter os danos da batalha. Mesmo lutando contra Veldora e Milin ao mesmo tempo, Ivaraj não estava tendo nenhuma dificuldade, e para piorar, ela ainda estava evoluindo numa velocidade assustadora, aprendendo e também se adaptando facilmente às técnicas deles.
Veldora até tentou selá-la com um paradoxo fértil. No entanto, Ivaraj respondeu explodindo violentamente suas magículas, assim lançando os dois para longe, se tornando tão problemática que até mesmo ganhar tempo estava se demonstrando um desafio. No meio daquela batalha tão unilateral, um corpo acabou sendo jogado no meio de todos. Quando a poeira baixou, o corpo se revelou ser Feldwin, que estava com todo o seu corpo se desintegrando, enquanto no céu estava Veldanava, completamente ileso, demonstrando a diferença de poder entre ele e o seu primordial. Sinceramente, todos já estavam sem esperanças de vitória, porque se Ivaraj estava sendo aquele problema, imagina o próprio criador de tudo e todos. Mas, independente disso, nenhum deles pretendia simplesmente esperar a sua própria destruição. E quase como uma resposta à sua determinação, Rimuru chegou no local junto de Diablo, Kai e Velzard, fazendo uma pequena saudação despreocupada a todos. Com isso, a última linha de defesa do mundo cardinal estava completa. Recebendo um pequeno relatório, Rimuru logo entendeu que Feldwin estava do lado deles, mas, vendo que o anjo mal se mantinha de pé, ele deu para o coitado um pouco das suas células de slime, o que foi o suficiente para salvá-lo. Isso acabou dando um pequeno problema das garotas primordiais também quererem suas células, mas ele resolveu atendendo ao pedido delas. Depois disso, o plano decidido foi bem simples. Kai, junto de Veldora, Milin e Velzard, lidaria com Ivaraj, enquanto Rimuru estaria segurando Veldanava até eles poderem se juntar à luta. Isso deixou Rimuru meio receoso, mas ele apenas aceitou. Quando todos começaram a ir para onde deveriam, Rimuru foi surpreendido por Veldanava usando teletransporte instantâneo e tentando arrancar a sua cabeça. Ele conseguiu esquivar e, tentando ganhar tempo, perguntou para Veldanava do porquê ele estava fazendo isso. E enquanto solidificava sua aura na forma de uma espada, ele diz que era porque julgou que todos eram criações defeituosas. Isso porque ele simplesmente não podia perdoar aqueles que tiraram sua esposa, que ele tanto amava. Por mais que entendesse de certa forma toda a dor que Veldanava passou, Rimuru não podia aceitar ele simplesmente decidir que todos não mereciam viver. Por isso, sua razão para lutar era para viver. E como se estivesse de acordo com seu ideal, Feldwin se colocou na frente para tentar enfrentar o seu senhor. Infelizmente, assim como antes, ele foi facilmente superado. Mesmo que ainda fosse forte, Veldanava ainda precisava de um pouco de tempo para recuperar seus instintos. Por isso, ele criou parceiros de batalha para aqueles que estavam apenas assistindo. Diante de todos, Veldanava reviveu e convocou 3 monstros, com esses sendo os mesmos filhos de Ivaraj que tinham sido mortos há pouco tempo. Tudo que ele trouxe dos monstros foram seus corpos sem consciência. Ele usaria aqueles 3 como receptáculos para 3 pessoas que já estavam mortas. Usando a invocação do rancor, Veldanava atraiu a alma de 3 seres que guardam ódio daquele mundo. Aquela habilidade foi algo bem parecido que Masaryk fez para trazer de volta os heróis do passado. Com a diferença, sendo que ao invés de serem reproduções de memórias do passado em corpos temporários, Veldanava convocou aquelas almas à beira da extinção, a partir do ponto espaço-temporal imediatamente anterior à morte completa desses indivíduos. Passado, presente ou futuro. Não importava o ponto no tempo. E as 3 almas que ele tinha trazido de volta eram Corno, um dos 7 anjos primordiais que foi morto por Velgrind, Jaril e também Vega, que teoricamente nem estava morto ainda. E assim, ele colocou aquelas almas naquelas cascas vazias. Observando e entendendo tudo aquilo, Rimuru perguntou do porquê Veldanava não revivia Lúcia com aquele poder, e o próprio disse que era porque ele não conseguiu encontrá-la, o que significava que ela tinha reencarnado. E mesmo que existisse a chance de Lúcia ter reencarnado naquele mundo, ele já tinha decidido. Tendo sua filha e tendo Ivaraj no lugar de Lúcia, ele iria aniquilar o mundo por completo, e depois recolher e decifrar as partículas de informação. E então, chegaria o dia em que Ivaraj se tornaria Lúcia por completo. Ao escutar aquilo, Rimuru já tinha certeza que Veldanava estava quebrado demais e não pretendia voltar atrás. Por isso, ele sacou sua espada. A espada, que há muito tempo já tinha praticamente se tornado parte dele, e sem que ele percebesse, tinha se tornado de classe Gênesis. Quando Veldanava perguntou o nome dela, Rimuru deu a ela o nome de Elpis, que significava esperança. E por um instante, ele sentiu seu corpo ficar completamente esgotado, mas logo depois, essa sensação foi embora. Aquilo foi estranho, já que não fazia sentido uma arma ter o mesmo efeito de nominação a um monstro, mas ele deixou isso de lado. E enquanto Ciel dizia que ele podia tudo, ele começou sua luta
contra o criador de tudo e todos. Enquanto isso acontecia, Guy estava sem problemas lidando com Ivaraj. Mesmo que usasse uma espada de classe Gênesis chamada Karma, Guy, usando o mundo que era sua espada classe Gênesis, conseguia cortar ao meio qualquer tipo de habilidade dela. E combinando com o fato de que ela tinha pouco conhecimento com esgrima, ele conseguia encurralá-la cada vez mais. O problema foi quando Ivaraj acessou as informações fragmentadas da habilidade que Lúcia possuía. E quando ela fez isso, a voz do mundo soou e diz que ela adquiriu a habilidade final Rei da Sabedoria, Rafael. E no mesmo momento, seu nível de habilidade se elevou a uma velocidade surpreendente. Ela até mesmo conseguia conjurar um raio forte o suficiente para rivalizar com o Dragonova de Milin e até mesmo conseguiu destruir a Torre do Céu, um local conhecido por ter a maior resistência ou até mesmo ser indestrutível. Enquanto estalava a língua com a evolução do dragão, Kai decidiu finalizar aquilo de uma vez, mandando Milin, Veldora, Velzard e Velgrind lançarem um ataque com força total. E ouvindo as ordens, Milin usou o seu Dragonova, Veldora lançou sua Tempestade Trovejante, Velgrind usou a sua Aceleração Cardinal e Velzard, se aproveitando da sua nova habilidade, usou a Absorção de Branqueamento. Enquanto os ataques vinham, Guy utilizou do Beelzebub para devorar todos aqueles ataques, e logo os integrou à sua nova habilidade, Eclipse Catastrófico, uma habilidade maliciosa que desviava a energia nela contida para causar dano e então fazia o dano persistir. E para piorar, o dano causado uma vez nunca se curava. E juntando com os ataques dos dragões verdadeiros, tudo foi convertido em energia negativa que extinguia todas as coisas. Ele conseguiu adquirir aquela habilidade depois de observar Rimuru modificando as habilidades de Velzard, e graças a isso, o seu rei do orgulho Lúcifer evoluiu para o deus do abismo Nodens. Aquela habilidade era tão poderosa que nem mesmo Ivaraj conseguiu se safar, e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma dor violenta. Quando experimentou uma dor naquela magnitude tão grande, ela sentiu um ódio gigantesco. E esse ódio só aumentou quando ela percebeu que seus filhos tinham sido mortos. Mesmo nunca tendo compreendido a existência dos sentimentos, agora ela aprendeu graças àquelas pequenas experiências, usando daquelas inúmeras emoções como combustível, e assim ficar ainda mais forte. Capítulo 4 – O Dragão da Destruição. Tomada por um turbilhão de emoções diversas, Ivaraj disparou luz em todas as direções. Luzes essas que foram fortes o suficiente para destruir toda a Torre do Céu, criando uma cena horrível para os anjos. Veldora e Milin foram quem tiveram mais problemas para lidar com aquilo, pois eles não tinham muitas formas de se defender. E isso até mesmo obrigou a Milin a usar o seu Rei da Ira Satanael, já que eles não podiam poupar esforços. Só que mesmo com o quinteto renovando sua determinação, o olhar de Ivaraj estava focado em Veldanava. E sem que eles percebessem, ela começou a voar na direção dele. Não podendo permitir aquilo, todos foram atrás dela. Voltando um pouco no tempo, Rimuru lutava contra Veldanava, que teve sua espada de aura facilmente destruída pela Elpis. Por isso, ele invocou a sua espada classe Gênesis chamada Memória. Espada essa que continha todas as memórias do mundo acopladas nela. Cada impacto de espada fazia o ar literalmente explodir, criando uma destruição em larga escala que Irúminas e os outros precisaram tentar conter. Rimuru também estava tendo a ajuda de Chloe, que com sua visão do futuro sempre dizia para onde ele precisava desviar. A batalha estava se seguindo normalmente, até Ivaraj de repente aparecer e ir para cima de Veldanava. E no segundo seguinte, o próprio apenas cravou a espada memória nela. Guy, que chegou com os outros, logo entendeu que ele estava implantando as memórias de Lúcia no dragão destruidor de mundos. Sabendo dos conselhos secretos que Rimuru recebia, com um único estalar de dedos, Veldanava transformou o ar em lâminas, fazendo-o vibrar e mirou em Chloe de todas as direções, que não conseguiu reagir e ficou cheia de ferimentos. E para ter certeza de que ela não atrapalharia, Veldanava ainda parou o tempo. Afinal, como ela veria o futuro se o tempo não andava? Além de não poderem mais contar com a visão do futuro de Chloe, o grupo não poderia contar com a ressurreição de Irúminas e também com magia, já que, lembrando, no modo suspenso, magia não podia ser utilizada, além de também ataques de emissão. Uma última vez, Veldanava perguntou a todos se eles iriam se opor a ele. E para seu desagrado, até mesmo sua própria família estava contra ele. Não que no estado atual de sua mente, ele se importasse tanto assim. Logo, ele avançou com sua espada. Rimuru conseguiu bloquear, mas quando as espadas se chocaram, ele foi atingido por uma sensação suave. Aquilo
foi definitivamente por conta de uma habilidade. Mas não se tratava de algo como o privilégio de um ser superior. Era como se fosse natural que acontecesse assim. E quando ele menos percebeu, sua consciência se apagou. Quando viram Rimuru mudando para sua forma de slime, todos ficaram confusos. Benimaru logo segurou, e Chloe, junto de Millie, tentavam se comunicar com ele através da transmissão de pensamentos. Mas, não importava o que elas falassem, ele não respondia. O único que conseguiu entender o que aconteceu foi Guy, que percebeu que a alma de Rimuru tinha desaparecido do seu corpo. Que surpresa! Parece que esse tal de Rimuru também possuía um fragmento de Lúcia. Na mão de Veldanava, uma esfera tremulava e brilhava. Aquela era a alma de Rimuru. Benimaru começou a entrar em desespero e chorar de impotência. Afinal, mesmo treinando arduamente para não depender de Rimuru, ele se encontrava numa situação onde era totalmente inútil. Chloe, por mais que não fosse mais tão útil e nem estivesse contra Veldanava, apertou o punho de sua espada enquanto dizia que recuperaria Rimuru. Millie e Guy também se colocaram diante de Veldanava, determinados em recuperar a anomalia que tinha nascido como um slime. Porém, quase como se quebrando a tensão, Veldora soltou uma enorme risada, dizendo para eles não se desesperarem. Quando todos estavam direcionando sua raiva para Veldora, Rimuru, que estava desacordado, deslizou suavemente sobre Benimaru e despertou. Para ele, foi uma sensação parecida como ter um sonho acordado. Ele foi recebido por Veldanava, estando surpreso de como ele estava consciente se tinha literalmente roubado a alma dele. Surpreender o Deus Criador era algo bom, mas Rimuru não estava nem um pouco feliz com isso. Isso porque sua situação atual era a pior possível, se não a situação mais desesperadora de toda a sua vida. Afinal, naquele momento, Ciel não estava mais dentro dele. Não importava o quanto ele tentasse falar com ela não respondia. Quando percebeu isso, Rimuru pela primeira vez se sentia tão desamparado desde que reencarnou. Afinal, Ciel era quem gerenciava apropriadamente a maioria das suas habilidades, e o fato dela desaparecer significava que ele não conseguiria mais usá-las. E como se não bastasse, existia a suspeita de seu eu atual ser uma farsa. Ciel havia praticamente se fundido a sua alma, sendo uma entidade única e inseparável. E se ele estava ali sem ela, então Rimuru atual não passava de um resíduo que sobrou. Ou melhor dizendo, o atual Rimuru não passava do ego da alma de Rimuru. Como ele e Veldora estavam conectados pelo corredor da alma, eles tinham o backup um do outro. E quando sua alma foi roubada, apenas o seu ego ficou para trás dentro de Veldora. Isso o deixou pensativo, mas ele logo teve uma ideia quando se lembrou que tinha uma pseudo-alma, e após implementá-la no seu corpo e projetar sua consciência, ele conseguiu reviver de certa forma. Ele pensou ter ouvido a voz de Ciel dizendo que ele era o mais forte, mas sinceramente, ele não conseguia se ver tendo uma capacidade equivalente maior do que o de Gobta. Afinal, se não fosse por ela, ele não seria quem é hoje. Para piorar tudo, ele sentiu o olhar de Benimaru aliviado por ele estar a salvo. A voz de Veldora rindo, dizendo que se deixassem com ele, era como se já tivessem vencido. Aquelas expectativas estavam começando a esmagá-lo. Através da transmissão de pensamento, o dragão diz para o slime de que, além dele, ninguém poderia derrotar a Veldanava. Se ele não vencesse, então isso significava que todos também perderiam. Escutar aquilo apenas fez a ansiedade tomar conta de seu coração. Afinal, sem Ciel, ele era apenas um ex-assalariado que não consegue fazer nada. Ele estava deprimido, queria fugir, mas isso não adiantaria nada, já que só restava lutar. Ele não iria abandonar sua postura confiante até o fim, porque aquele era o seu orgulho e sua forma de viver. Só que de repente, ele foi surpreendido por Benimaru dizendo que ele não precisava se forçar. Seu estado atual o lembrava de quando ele estava prestes a lançar um ataque suicida contra o Imperador Orc. Naquela época, ele estava se esforçando ao máximo como o próximo líder. Então, ele conseguia entender um pouco o que o seu senhor estava sentindo. Eles não pretendiam fazê-lo carregar tudo sozinho. Se não der certo, então não deu. Eles não o odiariam por isso. Ouvir aquilo deixou o ânimo de Rimuru mais leve, até o deixando determinado. Infelizmente, a infelicidade chegou de repente. Quando todos menos esperavam, Veldanava lançou em direção a Rimuru sua espada. Porém, Benimaru conseguiu ser mais rápido e se colocar na frente com sua lâmina para defender. Porém, por conta do nível das armas ser muito diferente, a sua lâmina se partiu e estilhaçou num instante.
e a espada de Veldanava perfurou o peito de Benimaru. Aquele ataque não apenas feriu o corpo, como também destruiu a alma de Benimaru, e suas partículas de informação estavam sendo apagadas aos poucos. Veldanava ficou fascinado em como Rimuru era querido, mesmo sendo uma farsa, mas Benimaru, mesmo muito ferido, retrucou, dizendo que ele não entendia nada. Rimuru, no final, ainda era Rimuru, e que ele era a esperança, enquanto não pensar que perdeu. Quando escutou aquilo, Rimuru se lembrou de uma verdade. A justiça não tem significado se não vencer, porque se vencer no final, isso se torna justiça. Quando se lembrou disso, Rimuru apenas disse para ele não falar mais, e ordenou que ele não morresse. E mesmo sem Ciel, Rimuru começou a transferir suas células e também a devorar completamente a habilidade estranha de Veldanava com o seu Azathoth. E com um pequeno toque pessoal, ele fez o tornar nulo fluir do seu espaço imaginário para o corpo de Benimaru. Mesmo sem Ciel, ainda havia coisas que ele podia fazer sozinho, mas ele acreditava que aquele era o seu limite. Curando seu subordinado, Rimuru ficou indefeso, e Veldanava pretendia se aproveitar disso. Mas, antes que ele pudesse pegar o slime desprevenido, uma presença surgiu gritando para esperar um pouquinho. Essa presença era Ramírez, que tinha chegado junto de Zegion, e de alguma forma, conseguia se mover no mundo suspenso. Ela logo disse a Rimuru que poderia ajudar Benimaru, só que o problema era que faltava força a ela. Por isso, ela pediu o poder dele emprestado. Por mais que aquilo fosse suspeito, era inegável o fato de que o poder de Ramírez era um mistério, já que até a habilidade intrínseca dela, a criação do labirinto, era algo que nem Ciel conseguia reproduzir. Depois de aceitar isso, ele criou um corredor da alma com ela. E quando menos percebeu, Ramírez, que antes era menor do que um pássaro, agora tinha voltado à sua forma adulta. E para cuidar de Benimaru, ela utilizou da magia primitiva, o poder supremo que manifestava milagres apenas com o desejo. Eficaz mesmo em um mundo onde as leis físicas não se aplicavam. E assim, o coração de Benimaru voltou a bater. Então, depois de ter certeza de que seu subordinado estava salvo, Rimuru ajustou seu estado de espírito prontamente. E com a raiva tomando conta dele, começou sua luta contra Veldanava. Toda vez que as espadas cruzavam, o impacto percorria seus braços. Não chegava a ser insuportável, mas também tinha um limite. Graças a nunca ter negligenciado seu treinamento com Hakurou, Rimuru estava de algum jeito conseguindo cruzar espadas com Veldanava. Mas havia uma coisa que estava o incomodando. Veldanava tinha 1,8 de altura, enquanto Rimuru tinha 1,6. A diferença de altura não era algo a ser levado a sério na esgrima, mas ele ainda assim queria igualar as condições para ficar confortável. Para sua surpresa, foi bem fácil para ele se transformar. Por um capricho seu, Rimuru decidiu assumir a forma ao qual estava familiarizado. E essa era a forma de sua vida passada, como Satoru Mikami. Veldanava olhou com desconfiança para o que aconteceu, mas Rimuru apenas disse que aquela forma era porque era mais fácil para lutar. Assim como pensava, mudar sua forma tornou mais fácil de lutar contra o Deus Criador. Seu oponente era um ser que governava todas as habilidades, e mesmo assim, por hora, seu poder estava funcionando também. Talvez por isso, ele não estivesse sentindo medo. Pelo contrário, seus pensamentos estavam extremamente claros. Em um cruzamento de espadas, Veldanava tentou destruir a alma de Rimuru, mas não teve efeito, o que deixou Veldanava confuso, o que mostrava que ele não conseguia entender que aquilo se tratava de uma pseudo-alma. Quanto mais a luta se estendia, mais Veldanava ficava impressionado com aquela existência na sua frente, que ele considerava como uma singularidade. Afinal, em pouquíssimos anos, um mero slime que nasceu das magículas de Veldora agora se tornou forte o suficiente para estar batendo de frente com o Deus Criador. Até mesmo Rimuru estava impressionado com seu desempenho, que na sua visão era razoável. Mas ele precisou se esforçar quando viu Veldanava fazer aparecer inúmeras flechas de fogo cegantes. Assim como Ramírez, Veldanava também conseguiu usar magia primitiva, que era disso que aquelas flechas eram feitas. O poder daquelas flechas era tão grande que nem mesmo Ramírez conseguia fazer algo daquela escala. E nem mesmo Velzard, com sua nova habilidade, conseguia bloquear. Se aquelas flechas fossem lançadas, tudo e todos seriam destruídos no caminho sem chance de poderem reagir. Para Rimuru, aquilo era imperdoável. Por isso, ele direcionou sua consciência para as flechas de fogo. E logo, começou a pensar numa medida. Por um momento, ele sentiu como se ouvisse a voz de Ciel, dizendo que para ele nada era impossível. E ao escutar,
sabia que não podia mais hesitar, e como se respondesse à sua vontade, todas as flechas de fogo desapareceram. Isso porque ele conseguiu usar o Azathoth através de sua percepção. Em outras palavras, desde que partículas de informação estivessem dentro do alcance de sua percepção, teoricamente, ele poderia lidar com qualquer coisa, fosse magia primitiva ou uma habilidade desconhecida. Saber que poderia usar sua habilidade o deixou ansioso e também mais confiante, mas agora ele estava furioso pela ação de Veldanava de tentar matar os seus companheiros. Usando o teletransporte instantâneo, Rimuru se aproximou e cortou para cima com sua espada na mão esquerda. Veldanava reagiu apressadamente, mas sua postura foi bloqueada, e Rimuru se aproveitou disso para enterrar o seu punho direito no rosto indefeso do Deus Criador. Claro, aquele ataque não deu tanto dano, mas ainda era uma conquista. Em seguida, ele se deparou com o problema de que sua espada não ultrapassava a barreira multidimensional de Veldanava. Por isso, após pensar um pouco, ele envolveu sua espada num tornar nulo. Habilidades diretas seriam anuladas, mas o tornar nulo não era uma habilidade, e sim apenas o uso de uma energia destrutiva definitiva. Além disso, por se tornar um só com a Elpis, Rimuru ativou o Azathoth nela. Com isso, o tornar nulo na espada fará a energia do inimigo desaparecer, e essa energia dissipada será absorvida por ele através do Azathoth. E graças a isso, ele conseguiu cortar a barreira de Veldanava com facilidade. Ao ver que funcionou, Rimuru nomeou a técnica de Lâmina do Tornar Nulo. Graças a isso e a essa adaptação rápida que demonstrava, Rimuru percebeu que um sorriso confiante brotou no seu rosto. Veldanava já achava a existência de Rimuru peculiar, mas quanto mais aquela luta se estendia, mais ele via que não era um eufemismo chamá-lo de singularidade. Principalmente quando ele viu suas flechas serem absorvidas e sua barreira ser superada com facilidade. Mesmo sem habilidades e sem sua alma, aquela singularidade estava se adaptando e até mesmo o superando. Dar a ele mais margem para crescimento era uma tolice, por isso ele decidiu finalizar tudo em um ataque. A maioria das suas habilidades não funcionaria, pois seriam facilmente absorvidas. Por isso, ele decidiu optar por sua habilidade mais forte, o Inicializar do Céu, a técnica divina mais forte que ele tinha. O problema era que se usasse tal habilidade, ele não poderia selecionar os seres mais aptos para viver no Novo Mundo, e muito menos conseguiria as partículas de informações de Lúcia, já que todo mundo cardinal seria levado junto. Mas ele se consolou, pensando que seus irmãos e filha renasceriam. Ele não queria fazer isso, mas Rimuru o deixou sem escolhas. Porém, antes que ele pudesse executar tal ato divino, ele escutou duas vozes falando com ele. A primeira voz era Ciel, que vinha da alma de Rimuru, e ela estava para impedir Veldanava. Mas junto disso, ela queria que Rimuru aprendesse uma pequena lição. Acontece que mesmo com ela, Rimuru estava muito ansioso em lutar contra Veldanava, e não tinha noção de sua grandiosidade. Por isso, como uma decisão dolorosa, Ciel decidiu usar Veldanava. Ela permitiu que o Deus Criador roubasse a alma de Rimuru, para que assim, após usar a pseudo-alma, o próprio percebesse que mesmo sem ser humanas, ele ainda era um ser absoluto e invencível, onde sua vitória era 100% garantida. Embora não estivesse nos cálculos dela, Rimuru assumir a forma de sua vida passada, algo ao qual ela era contra desde que se tornou humanas. Veldanava chegou até mesmo a estremecer com a existência tão incompreensível de Ciel, chegando até pensar que ela era um bug fatal. Mas logo deixou isso de lado e se focou na outra voz, que para sua surpresa era nada mais e nada menos do que da pessoa ao qual ele estava tentando reviver. Ou seja, a segunda voz era de Lúcia, o que entrava mais uma vez na parte do plano de Ciel. Por mais que estivesse relutante, ela se fundiu com Veldanava para reunir os fragmentos da alma de Lúcia e assim restaurá-la. Shizu, Hinata, Chloe e outras pessoas tinham fragmentos de Lúcia, além de que a espada memória também foi um item usado, e por mais que fosse algo que acabou demorando, ela conseguiu trazê-la de volta, e a taxa de compatibilidade era superior a 99%. Chamando-o de Velda, Lúcia perguntou ao Deus Criador se ela o fez sofrer com sua ausência. Mesmo sem um corpo físico, sua amada tinha retornado ao mundo, o que praticamente completava o seu objetivo, e deixou o Deus Criador profundamente emocionado. No entanto, a felicidade não duraria muito. Capítulo 5 – O Mito da Criação. Voltando um pouco no tempo, vamos para a visão de Corno, Jarril e Vega. Cada um deles ficou bem confuso com sua aparente ressurreição. Corno ficou bem furioso ao entender que tinha sido morto por Velgrind e pretendia se vingar. Jarril ficou bem feliz, já que a própria vontade divina o reviveu. Já Vega
ele não ficou tão feliz e nem tinha vontade de lutar. E logo seria explicado por quê. Diversas pessoas se juntaram para lutar contra os três, mas de repente, o tempo acabou sendo congelado. Assim, a quantidade de pessoas que lidaria contra os três foi drasticamente reduzido. Feldor e seus colegas primordiais tentaram explicar a situação para Corno. Testarossa e Xion tentavam dessa vez matar em definitivo Vega. E Yuki, que surpreendentemente conseguia se mover num mundo suspenso junto de Irúminas, Carreira e Última, também tentavam dar um fim definitivo a Jarril. Esse último, mesmo com mais um aumento de poder, estava tendo muita dificuldade para lidar com as primordiais, que sozinhas estavam se encarregando dele. O problema era que o desgraçado tinha uma regeneração irritante, porém, se elas continuassem drenando sua energia, uma hora ele acabaria morrendo. Sem poder aceitar aquilo, ele fez uma jogada desesperada. Sua habilidade, por ser do tipo emissão, não poderia ser usada no mundo suspenso, mas se ele usasse em si mesmo para aumentar sua força, aí sim ela teria efeito. Foi com esse pensamento que Jarril se tornou uma bola de fogo que destruía tudo no seu caminho. Até mesmo Carreira e Última não podiam pará-lo de frente. Pro azar de Yuki, ele acabou entrando no caminho de Jarril. Ele não teria problemas para desviar. O problema era que seus companheiros estavam atrás dele e não podiam se mover no modo suspenso. E infelizmente, se quisesse salvá-los, ele teria que bater de frente. Por isso, ele teve que depender da sorte. E para sua surpresa, a sorte não veio no seu sucesso de se defender, e sim em uma pessoa se colocando na sua frente e recebendo de frente o ataque de Jarril. Quando escutou uma voz o chamando de chefe, Yuki viu uma pessoa que não esperava o defendendo. Essa pessoa era Vega, que demonstrou estar do lado deles. Acontece que depois de simplesmente vagar por tanto tempo no fim do espaço-tempo, sem nada nem ninguém, ele teve tempo de sobra para reexaminar sua estupidez e chegar à verdade de que o importante é ter um coração que se importa com os outros. Sim, por mais que seja difícil de acreditar, passar tanto tempo no fim do espaço-tempo mudou bastante esse idiota. E como uma demonstração de sua mudança, ele salvou Yuki e começou a usar o seu Devorador Infinito para corroer Jarril e transformá-lo em sua própria carne. Mesmo usando instintivamente tal habilidade poderosa, foi o suficiente para ele conseguir começar a devorar Jarril, que estava sem escapatória e não importava o quanto causasse dano em Vega, o homem nunca o soltaria. Mais uma vez, isso deixou Jarril completamente desesperado, porém, o seu ódio, que se aprofundava infinitamente, o fez chegar a uma conclusão. Para mais uma vez enganar a morte, Jarril utilizou de algo semelhante à magia. Era uma arte maligna intrínseca, que apenas ele podia usar. Essa era a usurpação corporal. Quando usou aquela arte maligna, Jarril começou a destruir o núcleo de Vega e a tomar conta de sua mente por inteiro. Como o próprio tinha uma mente imatura e foi revivido logo após ele estar em frangalhos, não foi nem um pouco difícil de Jarril ter sucesso. E naquele momento, um novo monstro nasceu. Unindo os poderes de Vega, Kakeashi e Swin aos seus, Jarril teve um aumento de magículas absurda, junto também do seu poder. Em sua mão direita, a cabeça de Vega havia brotado. O próprio estava constantemente pedindo ajuda a Yuki, e também estava sentindo uma dor insuportável quando sua cabeça era esmagada, mas não o suficiente para ele morrer. Por mais que aquele homem tivesse sido um traste, ele tinha demonstrado arrependimento, além de que, mesmo temporariamente, ele foi um dos seus companheiros. Por isso, Yuki, junto dos outros, decidiu ajudá-lo em finalmente partir daquele mundo. Usando o teletransporte instantâneo, Yuki ficou na frente de Jarril e usou a mesma técnica que usou para tirar a vida dele, mas, dessa vez, estava mirando em Vega. Aproveitando a brecha no vacilo, Xion, que havia se aproximado, desferiu um corte relâmpago em sua grande espada e cortou o pulso de Jarril. E para finalizar, Irúminas finalmente deu um fim à vida de Vega com a bênção da morte. Graças a esse ataque conjunto, o homem conseguiu finalmente morrer. E o melhor ainda, sem dor e sem medo. Por mais que tivessem feito Vega descansar em paz, o quarteto ainda tinha que lidar com um Jarril superior a todos eles juntos. Seu poder defensivo era tão absoluto que mesmo os ataques de Última e Carreira usando Tornar Nulo não tiveram efeito. A única coisa que poderia feri-lo era o Dharma de Irúminas, mas com tentáculos que saíam do seu corpo, ele desviava suavemente os golpes da espada. Isso estava acontecendo porque, diferente de Vega, Jarril sabia muito bem como usar a habilidade final Rei dos Dragões Malignos, Ases da Haka, além de que sua velocidade tinha até mesmo superado a de Swin. Tinha chegado até mesmo o momento onde Jarril conseguiu imobilizar Carreira e Última com seus tentáculos e começar a absorver a energia delas. Porém, para sorte de todos ali,
o Primordial Negro e o Primordial Branco chegaram no local para ajudar os seus companheiros. Por ter sido encarregado daquela situação por Rimuru, Diablo pensava que seu senhor tinha previsto aquilo. Por isso, ele deu um passo à frente e pretendia lidar com Jahil sozinho. Ele ainda estava cansado de usar o Tornar Nulo, mas para alguém como ele, isso não era um problema. Quando viu o olhar que Diablo estava direcionando em sua direção, Jahil ficou completamente irritado e o atacou envolvendo seu braço em chamas kármicas. Mas para sua surpresa, após Diablo falar para todos observarem, ele simplesmente desviou do poderoso ataque de Jahil com movimentos mínimos. O que ele usou não foi poder bruto, mas sim técnica. Mesmo que não gostassem, até mesmo Ultima e Carreira precisavam admitir que ele era melhor do que elas. Para poder lidar com a força bruta descomunal de Jahil, Diablo estava elevando seu corpo ao máximo com um Tornar Nulo, enquanto ajustava perfeitamente o equilíbrio entre a velocidade de decomposição do corpo e a regeneração infinita. Assim, ele criava ângulos e lidava com o ataque com eficiência máxima. E sem sequer considerar a magnitude da energia como um problema, ele controlava o desgaste reciclando-o com eficiência máxima, gerando um efeito perfeitamente harmonizado, tornando possível o combate eterno e permitindo enfrentar qualquer inimigo. Esse era um segredo de combate que Diablo nomeou de Celestial, algo que só era possível alcançar com o Tornar Nulo e as células de slime de Rimuru. Isso fez o demônio se divertir bastante, e Jahil mais uma vez estar com a raiva no auge, mas já estava na hora de acabar com aquela baboseira. Então, elevando seu poder mágico, Diablo pretendia finalizar permanentemente Jahil com seu Requiem do fim do mundo. Só que quando os preparativos estavam prestes a ser concluídos, uma risada inocente que trazia um calafrio ecoou pelo campo de batalha. Escutar aquilo fez Diablo estalar a língua, pois o tempo havia se esgotado. Voltando para Rimuru, ele ficou confuso em ver Veldanava, que ia desferir um ataque tremendo, parando de repente, e para piorar, Ivarage, que até agora estava parada, soltou uma risada que ecoou pelo mundo suspenso. Por mais que as coisas estivessem estranhas, Veldanava estava com uma grande abertura, e Rimuru se aproveitou disso para avançar. Seu ataque foi facilmente defendido, mas a verdadeira intenção de Rimuru era desferir um soco no rosto de Veldanava, e sua intenção com aquele soco era recuperar Ciel. E para sua surpresa, a retomada dela foi bem fácil, o que até mesmo fez ele suspeitar da facilidade. Depois do Manas manter escondido que tudo foi planejado por ela, Rimuru já não sentia mais medo. Quando voltou para sua forma original, Rimuru se surpreendeu com Ivarage indo para cima de Veldanava e falando repetidamente de que ela era Lúcia. Isso por causa dos efeitos da espada à memória, e como esperado, fazer isso no dragão destruidor de mundos não deu muito certo. Deixando aquilo de lado, Rimuru aproveitou da oportunidade para ir até Benimaru, que ainda estava desacordado, e tentar acordá-lo com a ajuda de Ciel. Segundo a própria, o tratamento foi magnífico, e o corpo de Benimaru estava se transformando para se adaptar ao Tornar Nulo e às suas células. Tanto que ele até mesmo acabou evoluindo sua raça, se tornando um espírito divino demoníaco supremo, ou, como o título que recebeu, um Oni Dragão de Fogo. Logo, ele foi acordado por Ciel. De primeira, ficou confuso por estar vivo, pois jurava que tinha morrido. E também estranho o fato de se sentir tão bem. Mas, sem deixá-lo processar as coisas direito, Rimuru apenas pediu para ele lidar com Jahil, o que ele apenas aceitou de bom grado, pois, no seu estado atual, ele sentia que não perderia para qualquer oponente. O problema foi quando ele se lembrou de que sua espada de nível lendário tinha sido completamente destruída. Rimuru pretendia procurar uma substituta para ele, mas Ramire se meteu no meio e disse que tinha uma. O equipamento era um cajado que ela recebeu de Veldanava, e também era da classe Gênesis e se chamava Alta. Como ela não conseguia usar sem assumir aquela forma, ela tinha esquecido por completo que tinha. Havia o detalhe de que era um cajado, mas quando Benimaru segurou o equipamento, ele se transformou numa espada. E sentindo uma onda de confiança tomar ele, Benimaru evoluído, junto de Zegion, foi lidar com Jahil. E como uma demonstração de seu atual poder, ele conseguiu acabar com aquela batalha muito rápido. Jahil incendiou ambos os punhos e investiu contra seu oponente enquanto criava vários tentáculos. Benimaru apenas deslizou suavemente o pé esquerdo, avançando como se patinasse pelo chão. Os tentáculos que deveriam ter o tocado o atravessaram por completo, perfurando apenas o ar vazio. Essa era a chama ilusória do seu rei das chamas cintilantes, Amaterasu. Uma técnica secreta que une ataque e defesa e que tornava impossível de Benimaru ser tocado. E com a chama negra nebulosa, turbilhão de 100 flores, Benimaru cortou Jahil.
criando em um instante inúmeros golpes de corte, despedaçando Jahil até reduzi-lo a pó, envolvendo o corpo do mago em uma chama negra transformada do tornar nulo, que incinerava toda a criação. Ela não podia ser tocada, não podia ser extinta e não desaparecia até queimar tudo completamente. E quando foi envolta por aquelas chamas, Jahil passou por uma dor inimaginável, até finalmente acabar morrendo mais uma vez, mas dessa vez permanentemente. Diablo e Zegion, que assistiram tudo, parabenizaram Benimaru tanto por sua evolução quanto por sua vitória. E assim, um pequeno clima agradável se instalou entre os subordinados mais fortes de Rimuru. Voltando para o local da batalha decisiva, Veldanava estava sendo atacado por Ivaraj, que se recusava a ficar longe dele e queria se tornar uma com ele. E para piorar, ela estava mirando na alma de Lúcia, que Veldanava protegia com tanto zelo. Seu objetivo era trazer Lúcia de volta através de Ivaraj, só que pelo visto, o interior de Ivaraj era tão repugnante que mesmo através da espada memória, isso não seria possível. Ela tentava matar, devorar e se tornar uma novamente. Isso não era de forma alguma um mal. Para Ivaraj, era um ato de justiça, e para Veldanava, aquilo também era a providência do mundo. Era a verdade. Isso fez ele voltar um pouco no tempo, quando, após não suportar a solidão, ele criou um mundo para dissipar o seu tédio. Seus irmãos nasceram, ele criou os 7 anjos primordiais, Lumina surgiu e formas de vida inteligentes nasceram. O problema era que, mesmo diante de tantos acontecimentos, o vazio no coração de Veldanava nunca foi preenchido. Mas, mesmo assim, ele esperou pacientemente, até que a humanidade surgiu. E quando a roda do destino girou drasticamente, Veldanava conheceu Lúcia e conheceu o amor. Do seu amor foi concebido Milin, e no momento em que ela nasceu, todos os seus poderes foram perdidos. Mas isso era trivial. Tudo o que ele queria era que sua filha crescesse com segurança e saúde e também o superasse. Na teoria, era para que o que ele fez não ter problemas. Mas não foi isso que aconteceu. Estava além da sua imaginação que existissem tolos vis que se vangloriassem por ter derrotado uma existência divina que perdeu seus poderes e se tornou um mero humano. E o pior de tudo isso era que uma lâmina maligna alcançou sua amada. Isso fez ele pensar, será que ele estava realmente certo? Ele até mesmo pensava que, pelo fato de ele, o Deus Criador, ter amado um indivíduo específico, e não a todos, foi o que levou à sua ruína. Por isso, o sistema construído julgou a existência de Lúcia como algo nocivo, e assim, surgiu uma reação sob o nome da força coercitiva. Se essa mesma força eliminou ele e sua amada, então havia necessidade de retornar o mundo ao zero e reconstruí-lo. Essa foi a conclusão que ele chegou, mas o que parece, esse pensamento estava errado desde a sua raiz, e a prova disso era quem ele pretendia usar para trazer sua amada de volta. Quando ele menos percebeu, Ivaraj começou a usar a gula da alma do Beelzebub que aprendeu na sua luta contra Kai, e quando ela agarrou Veldanava, ela não o soltaria mais. Ele percebeu que não havia mais fuga, e mais uma vez, ele acabaria morrendo. Isso o deixou frustrado, mas para consolá-lo, Lúcia diz que estava tudo bem, pois ele não estava mais sozinho. Ele lamentou por ter envolvido Lúcia nisso tudo, mas a própria disse que não se importava. Ela pôde ver como Melin cresceu, então não tinha mais arrependimentos. Isso fez Veldanava perceber que havia negligenciado Melin, alguém que era muito importante e era fruto do seu amor por Lúcia. Talvez aquilo fosse o seu castigo divino. Lúcia mais uma vez o consolou, dizendo que tudo foi inevitável. Além disso, não era hora de desistir. O mundo era cruel, mas estava tudo bem, pois eles ainda têm uma esperança. No mesmo momento, Veldanava achou aquilo estranho, pois Esperança, ou Elpis, foi o mesmo nome que Rimuru tinha dado à sua espada. Isso fez lembrar subitamente de uma conversa que teve com Lúcia, onde ele pergunta que nome eles deveriam dar a uma criança. Veldanava pergunta se Melin seria bom, ou então, se um outro nome, ao qual a novel não mostrou, seria melhor. O momento daquela conversa foi antes de Melin nascer, e ele certamente tinha pronunciado outro nome. E ao se lembrar disso, ele se convenceu de que tudo foi inevitável. Isso porque a superação dos pais já havia sido alcançada. Enquanto estava prestes a ser assimilado por Ivaraj, Veldanava sentiu-se novamente envolto em felicidade, pois não estava mais sozinho. Seu coração estava pleno, sua força continuava sendo absorvida, mas
ele não sentia nada. Como se estivesse de mãos dadas com Lúcia, eles se encolhiam, ficando pequenos, até se tornarem joias parecidas com o Yin e o Yang. E assim, mais uma vez, Veldanava, o Deus Criador, e Lúcia, sua amada, deixaram aquele mundo. Diante de seus olhos, Rimuru viu Veldanava sendo devorado por Ivaraj. Ele até pensou se poderia separá-los para diminuir o poder dela, mas não tinha certeza. Como resposta ao devorar o Deus Criador, Ivaraj mudou de forma. Semelhante ao modo Stampede de Milin, seu corpo foi coberto por escamas de dragão e seu estado atual era tão poderoso que nem ataques normais e magia surtiam efeito algum. Nas suas mãos residia as espadas Karma e Memória, e só de bater o olho dava para sentir o perigo, tanto que todos, tirando Rimuru, admitiram que lutar contra ela seria inútil e impossível. Milin e Chloe até tentaram oferecer ajuda, mas para manter sua postura, ele dispensou. Guy e Ramírez apenas torceram por ele. Veldora queria se juntar, mas após Rimuru chamá-lo de Senhor Linha de Defesa Final, ele logo ficou no canto dele. Se aproximando, Rimuru percebeu que a aura maligna de Ivaraj era bizarra, e a quantidade de suas magículas era tão grande que seu valor de existência atingiu a casa dos trilhões. Mas, mesmo sabendo desse fato, Ciel disse que se fosse Rimuru, tudo era possível. Ele ficou meio receoso com o otimismo de sua parceira, mas apenas aceitou. Assim, a luta que decidiria o destino do mundo começou. Ivaraj desferiu um ataque duplo. Infelizmente, seu ataque foi bem lento para Rimuru, que tinha a aceleração de pensamento, que tinha os movimentos e as intenções subsequentes do dragão destruidor de mundos na palma de sua mão. Imediatamente, ele percebeu o torso de Ivaraj indefeso e desferiu um chute lateral com toda a sua força, o que fez ela ser arremessada para a Torre do Céu. Rimuru achou estranho como não teve dificuldades e pensou que estava usando sua força total, mas deixou isso de lado. Só aquela demonstração de força fez todos ficarem impressionados e, claro, os subordinados de Rimuru o bajularam. Para a surpresa de todos, até mesmo Feldry estava o admirando junto de Corvo, já que enquanto conversava com seu companheiro e trazia para o seu lado, uma enorme lealdade brotou dentro do líder dos Anjos Primordiais desde que ele recebeu as células de Slime. Sem que Rimuru percebesse, mesmo que a luta que decidisse o destino do mundo estivesse acontecendo, todos estavam bem calmos e até mesmo se divertindo. Infelizmente, Rimuru percebeu que Ivaraj tinha atingido uma forma em que não podia mais ser cortada por uma espada. Seu plano era reduzir sua vitalidade aos poucos, devorar toda sua energia e derrotá-la de um jeito ou de outro. Mas, agora, isso não era possível. E como eles estavam no mundo suspenso, um combate físico era a única opção, e como até isso se tornou inútil, Rimuru ficou preocupado. Só que, para sua felicidade, Ciel diz que era numa hora dessas em que eles devem executar com toda a preparação, a nucleação do dragão verdadeiro. Isso o deixou confuso momentaneamente, mas logo ele se lembrou que era uma habilidade que tinha adquirido quando evoluiu para um dragão verdadeiro. Por um momento, ele pensou que teria problemas em usar tal habilidade em sua espada, mas como ela tinha sido nomeada e se tornado do nível Gênesis, ela aguentaria com folga. Então, sem perder tempo, Rimuru pediu a ajuda de Veldora, que ficou muito feliz pelo papel que recebeu. Para a surpresa deles, Velgrind e Velzard também ofereceram sua ajuda, e felizmente, elas também eram compatíveis com a habilidade. Quando todos deram seu consentimento, os 3 irmãos dragões foram transformados em pequenas pedras de cores distintas. A de Veldora era preta e roxa, a de Velgrind era vermelha e dourada, e a de Velzard era branco e azul. Quando a habilidade foi ativada, Rimuru sentiu uma sensação de segurança reconfortante, como se eles estivessem ali desde o início. De alguma forma, ele teve uma sensação de onipotência, como se pudesse fazer qualquer coisa. Além disso, ele não estava mais sozinho. Veldora e as outras estavam com ele, então já não sentia que podia perder. Como seu poder atual era gigantesco, Rimuru estava preocupado com o nível da destruição. Por isso, ele pediu para todos tentarem conter, já que nem ele tinha noção do quão destrutivo seria. Para sua surpresa, Gaia apareceu no local perto de Milin, e a própria disse que Gaia poderia erguer uma barreira máxima reunindo o poder de todo mundo, e por ser comparável a um dragão verdadeiro, em teoria, aquela barreira seria equivalente à magia de dragão verdadeiro e magia primitiva, ou seja, poderia ser ativada a qualquer hora e em qualquer lugar, independente do tempo e espaço. Então, após deixar a barreira a cargo de todos e escutar todos colocando a esperança nas suas costas, Rimuru fixou seu olhar no dragão destruidor de mundos. Ivaraj havia iniciado uma transformação
que resultou nela se tornando uma criatura de 100 metros quase comparável a uma quimera. E para piorar tudo, ela estava começando a perder a noção de si mesma, dizendo que era Lúcia, que Lúcia era Veldanava e que Veldanava era Ivaraj. Então, ela decidiu se nomear de Luveld. E por causa disso, o seu poder se estabilizou e até a alma de Veldanava se fundiu completamente a ela. Então, a separação já não era mais possível. E como uma demonstração do seu poder atual, Luveld lançou vários tentáculos em uma velocidade muito maior do que da própria luz. Rimuru conseguiu se esquivar e começou a lidar de frente com o ataque feroz de Luveld. Só que enquanto se defendia, ele percebeu uma presença atrás de si e, em pânico, bloqueou a intenção assassina com sua espada enquanto mudava sua postura no ar. Quando viu a responsável pela presença, percebeu que era o corpo principal de Luveld, só que dessa vez, ela tinha 2 pares de braços, um par normal que segurava as espadas em ambas as mãos e outro par ligeiramente menor que crescia de suas axilas e estava entrelaçado diante de seu abdômen, formando um selo. Dentro daquelas mãos havia uma joia brilhante, onde sua cor era uma mistura de branco e preto, formando o Yin e Yang. Assim, agora Rimuru deveria se preocupar com 2 Luvelds, o que definitivamente tornou a situação perigosa. O corpo gigante continuou com um ataque de tentáculos, enquanto a forma humanoide usava ataques de espada e magia normalmente, usando até mesmo magia primitiva no processo. No entanto, Rimuru não estava perdendo. Só Elpis, que absorveu o poder de Veldora e dos outros, tinha mais poder ofensivo do que as espadas duplas de Luveld. Além disso, com a Gula da Alma, ele podia neutralizar ataques do tipo emissores. Não importava se era magia primitiva ou não. Mas, infelizmente, as coisas ficaram ruins quando Luveld percebeu que Rimuru estava bloqueando ataques que deveriam ser evitados. E foi aí que ela percebeu que ele estava fazendo isso para proteger o que estava atrás dele, que eram todos que ficaram paralisados por conta do mundo suspenso. E quando entendeu isso, Luveld mostrou a sua crueldade infantil. Ela se sentiu muito sozinha por muito tempo. Então, ela ensinaria isso para o seu oponente. Quando ela disse isso, a sua forma gigantesca disparou em direção a todos que estavam paralisados. Aquela cena era desesperadora para Rimuru, e ele também não conseguia compreender Luveld. Afinal, ele não via sentido nisso de ensinar a solidão para os outros. Por isso, ele rejeitou a ideologia de Luveld e silenciosamente exerceu sua habilidade. Usando o teletransporte instantâneo para ficar na frente do dragão destruidor de mundos, Rimuru desferiu um golpe com sua Elpis. Ele não tinha a intenção de acabar com tudo ali, mas para sua surpresa, seu ataque se tornou uma lâmina imensa que rasgou os céus. Uma energia colossal surgiu, gerando raios do vazio, e não havia sinal de que a fenda no céu se fecharia. A dimensão se partiu, conectando-se a um outro mundo. Imediatamente, um vórtice foi formado, engolindo o corpo colossal de Luveld e esmagando-a, comprimindo-a até o colapso. A escala daquele ataque chocou até mesmo Rimuru, mas ele logo descobriu o responsável por aquilo. Ele ajustou a sua força para cerca de 70%, enquanto Velgrind e Velzad mantinham em cerca de 30%. Já o Veldora estava liberando todo o seu poder em resposta à fúria de seu amigo jurado. E isso acabou resultando naquele ataque devastador. Bem, graças a isso, o corpo gigante de Luveld inchava como se estivesse prestes a explodir. E tudo o que Rimuru precisou fazer foi absorvê-la com a Gola da Alma. Assim, uma parte do dragão destruidor de mundos foi derrotada. Luveld estava extremamente irritada com o que estava acontecendo. Desde o início, ela estava medindo sua força para se divertir, mas contra Rimuru, ela estava precisando ir com tudo, e não importava o que fizesse, ele conseguia lidar contra. Para ela, aquilo não era nada além de humilhação. Suas habilidades se anulavam, o que os colocava num impasse mútuo. Só que ver o seu corpo gigante ser destruído tão facilmente a irritou profundamente. Mas para sua felicidade, seu inimigo estava cheio de fraquezas, que era as pessoas congeladas no mundo suspenso. Por isso, enquanto Rimuru mantinha sua atenção no corpo gigante de Luveld, a Luveld, em forma humanoide, investiu em direção a elas. Ver aquilo fez Rimuru entrar em pânico, e ele pretendia usar o teletransporte instantâneo para alcançá-la, mas isso não foi necessário. Isso porque Xion, que estava furtiva, se colocou na frente de Luveld e com sua habilidade matadora de deuses, desferiu um golpe supremo que causou um ferimento superficial no dragão destruidor de mundos. Mas foi forte o suficiente para Luveld acabar soltando a joia que segurava entre as mãos. E enquanto a joia dançava no ar, Gaia de repente apareceu no meio e,
praticamente devorou o que era literalmente os restos mortais de Veldanava e Lucy. Loveld tinha conseguido absorver os vestígios de poder e habilidade dos dois, mas não conseguiu tomar o núcleo deles. E junto disso, Ciel também revela de que parece que originalmente Veldanava e Ivaraj eram a mesma existência, o que infelizmente tornava impossível impedir a assimilação. Ao ver seu tesouro ser praticamente devorado, Loveld mais uma vez entrou em fúria e começou a aumentar o seu poder. Isso porque a joia servia como um dispositivo de processamento, realizando o controle do poder. Por isso, agora ela estava completamente descontrolada. Normalmente, isso decretaria a derrota da pessoa. Mas, como a pessoa em questão era Loveld, isso não se aplicava a ela, já que se ela simplesmente liberasse todo o seu poder, poucos poderiam acabar sobrevivendo. Então, Rimuru precisava finalizá-la com um golpe com força total. O problema era que ele não sabia até onde um ataque com força total funcionaria. Enquanto hesitava, ele escutou duas vozes que pediam para ele dar um nome a uma criança. Logo, ele entendeu que as vozes se tratavam de Veldanava e Lúcia, e que a criança que eles se referiam era Gaia. Então, ele chamou o pequeno dragão, que atendeu ao seu chamado e olhou para ele como se perguntasse o que estava acontecendo. Então, depois de pensar um pouco, Rimuru deu um novo nome a Gaia. Agora, ela era o dragão da estrela terrestre Velgaia, herdando a vontade do pai biológico de Milim e do seu criador, vivendo a partir daquele dia como um novo dragão verdadeiro. Na mesma hora que Velgaia nasceu, Rimuru recebeu a nucleação do pequeno dragão, e sem perder tempo, Velgaia deu seu consentimento para seu poder ser usado e se juntou aos seus novos irmãos. Com um poder maior ainda, Rimuru direcionou seu olhar para Loveld, que mais uma vez estava recriando seu corpo colossal inicial. Desta vez, não para se separar, mas para liberar sua força total. Segundo Ciel, a escala do impacto do ataque de Loveld parecia que iria se estender a todos os mundos em todas as dimensões. Por mais que fosse algo problemático, Ciel não estava nem um pouco perturbada, e se ela não estava, então não tinha motivo para Rimuru estar. Assim, quando os dois seres vivos mais poderosos de toda a existência se prepararam, a conclusão da batalha se aproximava. Loveld arremessou karma e memória imbuídas no seu poder destrutivo, capaz de aniquilar o mundo diversas vezes. Mas aquilo foi uma péssima jogada, pois, por se tratar de um projétil, Rimuru apenas usou a gula da alma do Azathoth para devorá-los e isolar no seu espaço imaginário. Normalmente, a energia tão colossal daquelas espadas seria impossível de conter, mas Rimuru e Ciel já chegaram no nível onde eles tornavam o impossível possível. Então, com o tornar nulo operando em capacidade máxima e condensando toda sua força, Rimuru fixou seu olhar em direção a Loveld, que, espantada com tamanho poder, perguntou quem diabos ele era. Escutar aquilo fez ele rir, afinal, ele era Satoru Mikami, Rimuru Tempest e também... Aceitar aquele resultado era impensável para Loveld, afinal, ela recuperou o Veldanava e eles se tornaram um só, ou seja, ela voltou a ser onisciente e onipotente. Porém, para isso se tornar realidade, não podia haver contradição com as duas partes, e Veldanava tinha muitas, e como ela era alguém que nem tenta entender as reivindicações dos outros, não reconhece seus direitos e tenta tomá-los à força, o seu plano falhou miseravelmente. Enquanto o dragão destruidor de mundos se lamentava e entrava em fúria, Rimuru se dirigiu em direção a ela e desferiu o seu golpe, que preparou meticulosamente. O nome daquele golpe final era Tornar Nulo Nebuloso, pétalas de incontáveis transformações. E no momento que aquele corte foi desferido, um clarão surgiu. Apesar do tempo estar parado, uma torrente de luz ofuscante preencheu os arredores. A aura escura que emanava do slime estava neutralizando o miasma negativo emitido por Loveld enquanto ela perecia. Ela ainda tentava resistir com todas as suas forças, mas tudo foi inútil. E após Rimuru repreendê-la, falando para ela contemplar sua própria estupidez e imaturidade, ele a devorou com sua gula da alma. Quando ela foi absorvida, estava finalmente decretado. O dragão destruidor de mundos que deu tantos problemas para o mundo cardinal e até mesmo para o Deus Criador, estava finalmente morto. E com isso, a grande guerra Tema finalmente chegou ao fim, e a vitória foi para o lado do mundo cardinal.
E quando aquela luta de níveis inimagináveis terminou, o tempo voltou a se mover. Epílogo: quando eu reencarnei. Após absorver Luvelge, Rimuru foi recebido por Guy o parabenizando e com um pequeno sorriso no rosto. Logo em seguida dizendo que era a vez dele de desafiar o Slime, já que desde que ele foi completamente derrotado por Véu da Nava, ele jurou que venceria numa revanche, e como Rimuru o derrotou, ele deveria assumir a responsabilidade. E antes que Rimuru pudesse recusar, Guy soltou outra bomba, dizendo a todos que pretendia que Rimuru assumisse o trono de Grande Lorde Demônio, como aquele que reina sobre todos. Diferente de Rimuru, ninguém teve objeções, afinal, além do seu poder ser maior do que qualquer um ali, sua influência também já estava além do controle deles. Além de que alguns já eram praticamente empregados dele, então isso não fazia tanta diferença. Com isso, a posse de Grande Lorde Demônio de Rimuru foi decidida por unanimidade, e o Octograma agora tinha se tornado os Sete Lords, um título provisório obviamente pensado por Rimuru. Depois disso, Uruminas notificou a todos sobre a derrota de Evaraj, mantendo oculta a informação sobre Véu da Nava e Luvelge, já que isso era meio desnecessário de falar. E após isso, o mundo entrou no seu processo de reconstrução. Primeiramente, o território de Dagruel estava passando por um momento difícil, já que durante a luta contra Luvelge, o poder que Rimuru liberou por conta de Veldora não se conter trouxe problemas para o território dos gigantes. Mas, graças ao paradoxo fértil de Veldora, o lugar se estabilizaria com o tempo. O que eles precisavam se focar no momento era em reconstruir o lugar com a ajuda de Tempest. Depois vem a distribuição de territórios, mas para ser sincero, nada mudou muito mesmo. O máximo de diferente foi Gistave sendo concedido a Kagali, que logo se tornou a rainha do local com o reconhecimento de Milin e Rimuru. Como se não bastassem ter que reconstruir o labirinto, Rimuru foi surpreendido por uma guerra santa que acontecia por debaixo dos panos. Calma, não é nenhuma guerra de verdade, tá? Acontece que Xion, Shuna, Milin e até mesmo Ramírez estavam travando uma batalha para decidir quem seria a esposa principal de Rimuru. Até mesmo Chloe falou coisas como Rimuru ser só dela e Ciel dizer que não importasse o que acontecesse, ela era parceira dele. Isso estava sendo uma enorme dor de cabeça, mas ele apenas fez o que fazia de melhor, empurrar com a barriga até não poder mais. Inclusive, os filhos de Benimaru finalmente tinham nascido. Seu filho sem gênero com Albis foi nomeado de Kuja, e seus filhos gêmeos de gênero distintos com Momiji foram nomeados de Enjo e Kureha. Realmente, muitas coisas estavam acontecendo, e aquele foi um período extremamente intenso. Mas, quando as coisas se acalmaram, Rimuru decidiu resolver um último arrependimento. Assim que voltou para o seu quarto, ele realizou discretamente uma distorção temporal, e logo se encontrou em um mar de fogo, onde nos céus, bombardeiros estratégicos pesados B-29 realizavam um ataque. Diante de seus olhos, pessoas estavam sendo queimadas. Ele podia facilmente acabar com tudo aquilo, mas se fizesse, sua própria existência desapareceria. Por isso, ele não teve escolha a não ser deixá-los à própria sorte. Sem nem precisar correr pelo campo de batalha, Rimuru logo encontrou uma mulher prestes a dar um último suspiro. A filha que ela segurava pela mão acabou de ser invocada para um outro mundo. Ela havia perdido uma de suas mãos e sofria queimaduras graves por todo o corpo. Logo a pegou no colo e usou o teleporte instantâneo para um lugar onde escapassem do ataque aéreo. E depois, usou uma poção nela. Ao ser curada, a mulher abriu os olhos e perguntou quem ele era, mas Rimuru apenas disse para ela descansar. Quando a mulher adormeceu, Rimuru perguntou gentilmente à alma que dormia nas profundezas de seu coração. Senhorita Shizu, consegue me ouvir? Ouvindo sua voz, Shizu respondeu o chamando de Sr. Slime. Ele confirma, dizendo que aquele não era o mundo que ela odiava, e sim, o seu de origem, e propôs a ela acordar agora. De primeira, Shizu ficou meio receosa de fazer isso, mas ele a convenceu, dizendo que a mãe dela estava lá. O que ele estava fazendo era definitivamente uma intromissão desnecessária e um ato de puro egoísmo dele. Mas por conta da alma de Shizu estar dentro dele, ele não via problema em fazer aquilo. Na sua frente, uma menina de cerca de 10 anos agradecia a ele e aceitava sua proposta enquanto sorria. Ela estava até mesmo sem a sua queimadura. E desejando que ela continuasse vivendo daqui pra frente, Rimuru entregou vários itens para ela. Um Kodashi de classe lendária, dezenas de milhares de poções de cura e uma bolsa mágica para guardar tudo. Ele foi recebido pela pequena Shizu falando que aquilo era demais, mas aquilo era porque ele estava muito preocupado com ela, já que eles não se veriam de novo. Shizu o confortou, dizendo de que ela era forte. Além disso, ela diz que eles com certeza se veriam de novo. Aquelas últimas palavras dela ecoaram no seu peito enquanto foi despedido à força. E depois de trazer Shizu de volta à vida, Rimuru voou em direção ao seu próximo destino. Agora, ele se encontrava em um cenário bem familiar.
Aquele era o lugar onde ele tinha sido morto por um assassino aleatório. Na sua frente, Tamura gritava para Mikami aguentar firme enquanto chorava. Enquanto pensava na nostalgia que isso trazia, Diablo, que estava acompanhando Rimuru por conta própria, disse que tinha uma pequena questão pessoal para resolver, e logo se afastou. Rimuru apenas ignorou isso, sabendo muito bem o que ele iria fazer. Ele então se aproximou de Tamura, dizendo para ele sair um pouco do caminho. E quando o próprio se perguntou quem ele era e como sabia o seu nome, Rimuru apenas o ignorou. Logo, ele colocou uma pseudo-alma dentro de Mikami, transferiu sua existência paralela e, por último, deu a ele uma poção completa. Assim, Rimuru conseguiu dividir e transferir sua consciência atual para o cadáver de Satoru Mikami. E no timing perfeito, Diablo retorna, dizendo que mais tarde pretende se divertir com Testarossa e as outras. Acho que não preciso nem dizer o que eles vão fazer, né? Então, antes de ir embora, Rimuru diz para Tamura continuar respeitando seu veterano e nem pensar em se gabar de forma estranha. Além disso, ele mesmo vai cuidar do seu PC sozinho. Então o pedido dele estava cancelado. Tamura ficou ainda mais confuso do que estava acontecendo. Afinal, uma mulher de repente apareceu, parecia conhecê-lo e fez algo estranho com seu veterano. Mas, ignorando por completo a confusão dele, Rimuru retornou junto de Diablo para Tempest. Com um cheiro de remédios e uma atmosfera peculiar, Satoru Mikami acordou. O lugar em que ele se encontrava era no hospital. Deixando isso de lado, ele chegou a se perguntar se tudo o que ele se lembrava era um sonho. E por um momento, ele chegou a acreditar nisso. Mas de repente, Tamura chegou aliviado por ele finalmente acordar. Achando que seu veterano estava confuso, ele explica de que Satoru foi esfaqueado por alguém que simplesmente tinha sumido do mapa. E que por incrível que pareça, ele estava completamente ileso depois da facada. Isso porque uma mulher misteriosa de beleza estupenda tinha simplesmente revivido ele. Ouvir aquilo apenas provou para Satoru de que nada que ele passou era um sonho. E para confirmar mais ainda, uma voz em sua mente diz que tudo está conforme o seu pensamento. Parecia que ele e Rimuru conseguiram sincronizar suas memórias e até mesmo compartilham habilidades. Por mais que provavelmente ele não vá usar quase nenhuma delas. Depois de falar aquela história maluca, Tamura diz que sua família foi informada do ataque e estava indo visitá-lo. E no meio da noite, Satoru foi visitado por seus pais e seu irmão mais velho, que chegou dando um soco na cabeça dele e praticamente culpando ele por ter sido esfaqueado. Mas seus pais logo o acalmaram. Eles logo acabaram entrando no tópico de ele ter saído ileso de uma facada. Mas se no fim ele estava salvo, então isso era o que importava. Quando Satoru menos percebeu, o assunto se desviou para o fato de que ele sempre foi mimado, e a pessoa que sempre o mimava era a sua avó. Alguém que era muito rigorosa, mas só era condescendente com Satoru. E quando Satoru menos percebeu, ele escutou seus familiares a chamando de Vovó Shizu. Segundo eles, quando Satoru nasceu, ela riu pela primeira vez e parecia muito feliz, dizendo que eles se encontraram de novo. Ela até mesmo sabia que ele iria nascer como um menino e de que seu nome seria Satoru, sem abrir mão disso de forma alguma. Isso deixou Satoru confuso, porque era a primeira vez que ele ouvia isso. Suas avós, tanto paternas quanto maternas, morreram antes que ele tivesse suas memórias. Portanto, era a primeira vez que ele ouvia aquilo. Perguntando um pouco mais sobre sua avó, ele descobre que ela era conhecida como Shizue, a ogresa. Uma mulher invencível em brigas, lidando com gangues locais de arruaceiros e também subjugando membros da Yakuza, cortando excepcionalmente bem com um kodachi e com algumas lendas urbanas de que ela cortava até balas de revólver. Ouvir aquilo foi uma grande surpresa para Satoru, mas, para surpreendê-lo ainda mais, a sua avó tinha deixado um testamento para ele junto de um kodachi. Saudações para Rimuru, o Slime. Muito obrigada por me salvar tantas vezes. Além de salvar as crianças, que era meu maior arrependimento, você também ajudou a Hinata, o Yuki e todos os outros. E por promover o reencontro entre mim e minha mãe, sou grata a ponto de não ter palavras para expressar. Parece que também conseguiu se reconciliar com o Lorde Demônio Leon, o que me deixou aliviada. Como eu pude conhecer as verdadeiras intenções dele, meu ressentimento se dissipou. Saber que tudo não passou de um mal entendido foi realmente muito bom. De qualquer forma, você é realmente incrível, Rimuru. Acabou com uma grande guerra, guiou o mundo à paz e evitou que todos sofressem com a tristeza. Fiquei verdadeiramente surpresa por você ter acabado se tornando um deus. Fiquei muito feliz por alguém como você ter nascido como meu neto. Para mim, Rimuru, você é Satoru, meu adorável neto. Satoru, eu fui feliz. Eu queria ter tentado jogar esses tais games, mas infelizmente parece que ainda não existem. Queria ter brincado junto com você. Isso me deixa um pouco solitário, mas estou satisfeita.
Com o seu nascimento, pude sentir de verdade que minha vida se conectou ao futuro. Queria ter conversado mais com você, mas guardarei esse prazer para uma próxima oportunidade. Por favor, cuide-se. Rezo para que continue alcançando voos cada vez mais altos. Respeitosamente, sua avó, Shiza. Quando terminou de ler, Satoru queria transmitir em alto e bom som de que não tinha se tornado um deus. Tinha várias outras coisas em pensar, mas se Shizu foi feliz, ele também estava satisfeito. Ao anoitecer, Tamura foi visitá-lo, trazendo roupas e outras coisas. Como ele estava bem, ele recebeu alta no mesmo dia que foi hospitalizado. E para comemorar isso, ele foi beber junto de seu júnior. E enquanto bebia seu coquetel, ele pergunta para Tamura: a propósito, Tamura, se eu te dissesse que depois de morrer eu fui para outro mundo, você acreditaria? Por um momento, Tamura olhou confuso para ele, mas disse que acreditaria depois do último evento. Ele até mesmo chegou a pensar coisas absurdas, como aquela mulher ser seu veterano, demonstrando sua intuição surpreendentemente aguçada. É mesmo? Então, posso contar o que aconteceu comigo? Então, vamos contar sobre quando eu reencarnei como um slime. E assim, a história de Satoru Mikami, ou melhor, de Rimuru Tempest, chega ao fim. Pensou que o vídeo tinha terminado, né? Mas não, eu ainda tenho que falar umas coisas. Olha, que jornada que foi isso aqui, viu? Quem diria que há uns 3 anos atrás eu começaria a fazer resumo de novels, algo que eu nunca fui muito chegado e eu pensei que nunca ia me interessar. Mas quem diria, né? Eu resumi do volume 7 até o volume 23, praticamente mais de 10 volumes de um livro. E quem diria ainda que eu iria até o final e que isso iria praticamente impulsionar o meu canal e me fazer ser conhecido por trazer resumo de novels. Sinceramente, se me dissessem isso, eu nunca ia acreditar nisso. Até pelo menos ver tudo isso acontecendo. Eu realmente nunca ia imaginar que eu ia ter essa jornada que seria tão longa e que acabaria tendo esse resultado. Sério, é até meio difícil de acreditar tudo isso que aconteceu. E eu também só tenho que agradecer a todo mundo que me acompanhou do início até o fim nesses resumos de slime. Porque realmente, por mais que tenha sido uma jornada bem trabalhosa e que tenha me dado alguns problemas, tanto que teve uma hora que eu precisei parar um pouquinho com os resumos de slime, porque senão eu ia enlouquecer, eu não posso negar que foi uma jornada muito divertida e que eu gostei bastante e que fez essa novel acabar se tornando bem importante pro canal e também pra mim. Até porque se eu não tivesse começado a ler a novel de slime, eu com certeza não teria lido nenhuma outra novel. Então eu tenho muito a agradecer à obra, ao Fuse e também principalmente a vocês que acompanharam do início ao fim. E se até se fosse possível, eu acho que eu gostaria de voltar no tempo e passar por ela de novo. Mudando algumas coisinhas aqui, mudando algumas coisas nos vídeos, mas eu acho que eu gostaria de reviver isso, se fosse possível. Mas infelizmente, a gente não pode voltar no tempo e essa jornada chegou ao fim. Com esse último volume, que dessa vez sim é o último volume. Não teve nenhuma brecha para um outro volume, não. Esse aqui é realmente o último volume. Olha, eu tenho algumas críticas sobre esse volume, principalmente para esse último arco, que o Fuse, meu Deus do céu, ele não parava de ficar enchendo o arco de coisa. Cada volume tinha que ter alguma coisa nova, cara. O penúltimo volume teve a adição de uma nova classe de armas. E só nesse último volume o Ivarad realmente mostrou para que ela veio e também teve sobre todo esse plot da Arúminas, do Véu da Nava, teve um monte de outros plots. E também eu tenho algumas críticas a esse final, como por exemplo, mostrar como o mundo ficou depois dessa guerra, mostrar de verdade como ficou e principalmente como o mundo, né, acabou reagindo a Rimuru ter se tornado um deus. Mas mesmo que eu tenha muitos problemas com esse último arco, eu não vou negar o fato de que eu fiquei meio emocionado com esse final. Porque como eu disse, foi uma jornada bem longa e ver ela tendo um final, mesmo que não tenha sido dos melhores, foi bem emocionante pra mim, gente. Porque como eu disse, essa obra acabou sendo bem importante pra mim. Mas, antes que vocês fiquem tristes, eu já digo pra vocês não ficarem. Afinal, gente, só a história principal da Light Novel terminou. E vocês sabem muito bem que Slime não tem só a sua história principal. Além de que a gente também tem que ver essa história sendo adaptada pro mangá e pro anime. Que vamos concordar que ainda tem muitos anos de vida. Tem no mínimo ainda uns 10, principalmente o mangá, que ele tá só no volume 11. Ainda tem mais 12 volumes para adaptar. Slime ainda tem muita coisa pra gente aproveitar. Tem os spin-offs do mangá, que alguns deles são realmente muito da hora de se ler. Tem os
jogos de slime, que por mais que alguns não sejam tão bons assim, é divertido de ver uma história original. E também tem o fato de que o Fuzzy disse que ano que vem ele vai começar uma nova série de slime chamada de Tensura Gaiden, que será uma série onde contará com side stories. E eu espero que nessas side stories tenha a continuação dessa história, mostrando o que aconteceu. Então, gente, slime ainda vai ter muito conteúdo pra gente poder aproveitar. Então não, slime ainda não acabou de verdade. A única coisa que acabou foi a história principal. A gente ainda vai ter slime por muito tempo. E talvez eu traga resumo dessas side stories. E eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. E com isso, nós vimos até o final a história de Rimuru Tempest. Se você viu desde o início e tá vendo esse último vídeo, comenta aí porque eu vou querer saber. Eu não sei se eu vou estar conseguindo lançar esse vídeo em 2025, mas provavelmente vou estar lançando no dia 1º de 2026. Então eu quero desejar a vocês um Feliz Natal atrasado e também um Feliz Ano Novo. Mais uma vez, agradeço por terem me acompanhado até aqui. E agora vamos ver quais as próximas obras que eu trarei resumo. E eu espero que vocês estejam lá para ver. Com esse agradecimento, eu me despeço de vocês e então, até o próximo vídeo.